Ô, Caio, a minha mãe é da CCB. Eu não aguento mais os discursos dela. Você sabe o que eu ouvi de saída? Aí é que eu falei, não. Eu ouvi errado. Eu ouvi a minha manha é da CCB. Tá. Aí eu quase falei, eu conheço bem essa manha. A minha manha é da CCB. É, mas ele é mãe. É mamãe. Mamãezinha. Fala nisso, beijo pra minha mamãezinha, que tá lá em casa, linda, gostosa. E aí? Caio, eu não aguento mais os discursos dela. Tudo que não dá certo pra mim, seja uma vaga de trabalho, seja uma dor, uma enfermidade, ela diz que é porque eu não obedeço a Deus. Básico. É um clássico. Se ela tiver uma dor de cabeça, não obedeça a Deus. Isso é desobediência ao Senhor. Menstruou com muita cólica. Não obedeça. É desobediência ao Senhor. Isso. Uma desinteria. Comeu um vatapá que não lhe caiu bem. Meu Deus do céu. Desobediência ao Senhor. Trupicou, bateu a cabeça no portão, está em pecado. Eu já viajei com um cara um mês. E tudo que acontecia era meu pecado. Isso foi em 1980. Meu Deus. Um fanático religioso. Que eu pensei que era um cara tranquilo. Quando eu entrei no avião com ele, eu pensei que ele... Aí é que eu vi que ele era fanático. A gente foi dos Estados Unidos e para o Canadá. Mas, meu querido, eu gritei. Eu cheguei num lugar, não me lembro onde foi, acho que foi em Virgínia. Na Virgínia estava nevando muito. E eu vim do Rio, peguei aquele frio e gripei. Uma coisa assim. Fui em Denver, no Colorado, muita neve. Isso em 1980. Aí ele falou assim, isto é porque o irmão deve estar em pecado. Eu suportei um mês com esse maluco. Aguentando isso aí. Até, rapaz, que bateu um piripiri nele, no meio da viagem. E que o rapaz estava fazendo um negócio tão catinguento, indescritivelmente catinguento, que ele não queria mais nem usar um sanitário onde qualquer outro ser humano pudesse chegar lá. E ele foi ficando num constrangimento tão grande, porque não parava o piriri dele. Aí ele embarca numa gripe daquelas esverdeadas, que cai aquela secreção alienígena que não para verde. Aquela goma de abacate. Goma de abacate, isso. É um negócio de alien. Aquele babalu de menta com caldo. Não passava. Aí ele sai daquela, ele entra noutra. Rapaz, cara, mas esse homem viveu as consequências do pecado. Imagina o pecado que ele não estava vendo. A minha gripe passou rápido. E ele lá, e eu falei, mas que coisa terrível. Ele experimentando o que ele falou, e esse negócio escolheu para bater nele direto, até o fim da viagem. Só ficou bom na volta. Poxa vida. Mas a mãe dela é assim, né? A mãe é dele, parece dele. Não, é dela, perdão, é dela, mãe dela. E aí? É um fanatismo dessa igreja que eu não suporto, sabe? A mim não cabe mais. Ultimamente me calo, não discuto, apenas ouço. Mas isso tem me deixado de saco cheio. Okay? Sou casada e acompanhamos o Papa aqui em casa diariamente. Tem me fortalecido através de você, Caio. Amém. A minha pergunta, Caio, o que eu faço com a minha mãe? Como agir com ela? Me ajuda, por favor. A mãe mora com ela? Ela com a mãe? Não sei. Ou são encontros fortuitos? Sazonais. Tem que saber. Isso aí seria bom se você falasse, mas é importante. Como for. No caso de você viver com ela é muito mais difícil, né? E você é casada, tem um marido. Então eu suponho que se a vida é comum, a saco cheice da história deve estar profundo, porque se torna, depois de um tempo, quase insuportável ou insuportável esse tipo de convívio. E aí, nesse caso, você teria que fazer o que todo mundo adulto casado faz, ir para o seu canto, viver a sua vida, visitá-la. Assumindo que você vive longe dela, que não mora sob o mesmo teto, você tem a sua casa, você a visita, então, querida, a única coisa a fazer é exercer paciência mesmo e viver o Evangelho.
Porque não há nada que você vai dizer que vai mudar a cabeça da sua Claro. Nada. Nada. A única coisa que muda a cabeça dessas pessoas, religiosas assim, convertidas às tábuas de pedra, como a gente leu aqui em 2 Coríntios 3, hoje, de 1 a 18, convertidas às tábuas de pedra, operando sob o ministério da morte, da letra, do véu, da glória desvanecente, onde cada um cobre a cara para o outro não enxergar a realidade do eu do próximo de maneira genuína, onde quer que assim seja, ninguém se converte por ponderação, por consciência que se desenvolve. Em geral, nesses lugares, nessas circunstâncias, a pessoa só se converte quando leva um cacete, um tranco. 98% das vezes, crentes desse naipe de fanatismo só reconsideram alguma coisa quando uma enfermidade os arrebenta, quando as profecias profetizadas caem por terra e se transformam em palavras mentirosas e falaciosas, quando o legalismo dos anciãos do lugar, dos líderes, isto e daquilo, dos chefes dessas sinagogas, se manifesta como mentira, como engano, como hipocrisia, chocante e explicitada, ou quando um sofrimento imenso acontece com a própria pessoa e ela é relativizada, ela peca e o pecado dela vem a público e ela é maltratada pelo grupo, é quando, em geral, tais pessoas acordam. Agora, pelo diálogo, por abrir a palavra e mostrar como se fazia com os bereanos, conferindo coisa com coisa, e eles iluminando-se, porque eram homens de boa vontade, de boa índole, de bom desejo espiritual de compreensão, a religião mata isso no coração. Porque um grupo como esse planta no coração do indivíduo certezas, presunções, orgulhos, superioridades, essa santidade bruxificada, santidade patologizada, santidade soberba, santidade filha de todo tipo de arrogância do inferno. É o que eles ensinam, praticam e transformam o coração desse indivíduo, como Jesus disse em Mateus 23, desse prosélito, desse convertido a eles, no coração de um filho do inferno piorado, muito pior do que antes. Sim. Então não adianta. Você tem que viver o evangelho com seu marido, viver a alegria de ser, viver a sua paz em Deus. E não peça remédio para dor de cabeça a ela. Não compartilhe sua menstruação, se dói ou não dói. Não, uma pessoa assim não tem que fazer parte da nossa intimidade. E ela fala É mãe, mas eu não dou o direito a ela de ter intimidade na minha vida. que ela não mora com a mãe, tá? Não, então, mais Melhor ainda, ela não tem que ter direito a saber de um pio na sua casa, de um ai. Ela não é digna de fazer parte do seu sofrimento. Ela não tem a dignidade para ser parte de qualquer que seja a sua dor, porque ela não participa com solidariedade, ela participa com acusação e com juízo. Toda dor na sua casa serve para ela como uma alegria que a valida. Ela veja como eu estou certa, porque ela enunciou esse princípio: quem sofre está em pecado, qualquer gemido que você der, você está em pecado, especialmente porque não frequenta mais a CCD. Então o que você vai dar de intimidade? Por que você vai lançar pérolas à sua mãe? Por que você vai dar o que é santo à sua mãe, se ela se comporta como um porco ou como um cão?
em relação aos tesouros e às preciosidades e às intimidades da sua alma. O Evangelho é drástico assim. Se pai e mãe não são dignos de conhecer a minha alma, eu não compartilho a minha alma nem com meu pai, nem com a minha mãe. É o que o Evangelho ensina. Quem é discípulo de Jesus fez um corte radical na vida. Seja com pai, com mãe, com quem quer que seja, tanto quanto se irmanou, se filiou, se paternalizou, se vinculou a todo outro ser humano que queira um vínculo saudável, honesto e genuíno de carinho e relacionamento puro. Agora, meu pai e minha mãe só tiveram as pérolas do meu ser porque eles eram dignos de as ter. Porque se eles me tratassem como a tua mãe te trata, meu pai e minha mãe não teriam conhecido absolutamente nada da minha alma. E eu teria feito isso em preservação a mim, ao meu casamento, aos meus filhos, à minha vida e a tudo mais. E mais, baseado no Espírito de Cristo, no modo de ver Jesus tratar a família dele. A família não soube lidar, ele simplesmente se afastou. E quando vieram querer prendê-lo, como diz Marcos 6, Marcos 3 e Marcos 6, ele simplesmente disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos que fazem a vontade do meu pai e a praticam. Quem não é assim não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão. É uma carga genética em relação à qual eu não abrirei meu coração. É que há muito romance na compreensão, ou da não compreensão que se tem do Evangelho. Deus te abençoe, minha filha. Um beijo no seu maridão.